Você já se perguntou se existe algo maior moldando, guiando a sua vida, mas nem sempre sabe explicar o que é? Eu já me fiz essa pergunta e é por isso que eu criei esse canal. Seja muito bem-vindo e vamos juntos. O meu nome é Samuel, eu sempre fui apaixonado por entender o universo, espiritualidade, papos mais profundos, autoconhecimento e como a gente pode viver com mais propósito. Se você já se perguntou qual que é a sua missão de vida, se existe uma missão de vida, por que você está aqui, você está no lugar certo. Aqui a gente vai falar sobre autoconhecimento, sincronicidades, música e tudo que ajuda a gente a viver com mais equilíbrio e mais propósito. E nesse vídeo eu deixo uma pergunta. O que é a espiritualidade para você? Se esse conteúdo ressoar com você, se inscreve aqui e deixa para mim nos comentários a sua resposta. Quero muito saber. Eu já quero adiantar que eu não sou nenhum especialista, eu gosto muito de estudar e de me desenvolver, mas o conteúdo que eu vou trazer aqui é baseado na minha experiência pessoal, nas minhas reflexões, obviamente muito influenciado sim por alguns especialistas dos quais eu leio conteúdo, dos quais eu acompanho, mas se eventualmente houver algum dado interessante para trazer, eu posso trazer também. Eu só queria deixar claro que a proposta aqui é uma conversa. Então, sinta-se muito à vontade para falar o que você pensa sobre esse conteúdo, para compartilhar nos comentários as suas experiências e quem sabe a gente não forma uma grande rede e pode se apoiar e se ajudar nessa jornada tão louca e tão maravilhosa que é a vida. Eu sempre gostei e sempre tive essa busca por um propósito maior e acredito muito que a gente pode sim viver de uma forma mais intencional. E a espiritualidade está muito relacionada a isso. Eu sempre acreditei que a espiritualidade, ela não precisa necessariamente estar ligada a alguma religião, dogmas e ser uma coisa tão travada. Eu acredito que ela pode ser vivida de uma forma mais leve e que ela está presente em tudo na nossa vida, desde as menores até as maiores coisas. Eu cresci frequentando uma igreja evangélica, foi a minha primeira experiência com Deus, com a espiritualidade em geral, e eu tenho muita gratidão por esse período, apesar de já há algum tempo não fazer mais sentido para mim o que aquela doutrina traz. Eu não posso negar as experiências e a importância, né, a profundidade das experiências que eu tive dentro de uma igreja. Eu sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de entender sobre religião e de, mais do que entender, de participar de momentos e de ter esse contato. E então eu já visitei diversos tipos de templos, eu já visitei Umbanda, Candomblé, Espiritismo, Igreja Católica. E eu posso dizer que praticamente todas as vezes em que eu estive num ambiente religioso e eu estive aberto a vivenciar a espiritualidade daquele local, praticamente todas as vezes eu realmente senti algo. Eu já me questionei muito sobre essa coisa de sentir algo em qualquer lugar, sabe? Se realmente é correto, se existe um lugar que tem uma energia que é boa, outra que é ruim, porque a gente sabe que culturalmente, principalmente dentro de um ambiente religioso mais tradicional, é muito comum que seja ensinado que aquilo que está sendo feito ali é certo e tudo que está sendo feito diferente disso é errado. Mas isso nunca fez muito sentido para mim, então durante o decorrer dos anos eu fui buscando ter outras experiências e hoje, pelo menos nesse momento, eu sinto que eu não tenho
uma afinidade com nenhum tipo de religião ou denominação a ponto de querer ser membro. Eu gosto muito de ambientes religiosos, de viver a espiritualidade, mas eu entendi, eu descobri muito pouco tempo atrás que isso existia, que é a tal da espiritualidade livre ou universal. Isso ressoa muito comigo porque é assim que eu me sinto. Eu acredito numa energia maior, eu acredito em Deus, mas eu não coloco Deus numa caixinha de doutrina e não acho que o livro ou a escritura de uma igreja ou o culto de uma outra é melhor ou nem pior. Eu acho que existem muitas formas da gente vivenciar nossa espiritualidade, que é uma parte intrínseca do ser humano, sabe? E para mim, no meu ponto de vista, no final das contas a mensagem é a mesma, é o amor. E, e eu acho que toda a ideia central da espiritualidade para mim é trazer essa questão da união e não a separação. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda, mas esse é o meu ponto de vista. Então, por aqui, a minha ideia é trazer algumas reflexões sobre isso, algumas reflexões mais voltadas sobre a espiritualidade em si, sobre essa prática e sobre descobertas que eu tenho diariamente, né? No meu encontro com as pessoas, no meu trabalho, na minha vida no geral. E algumas coisas mais práticas também, de experiências que eu tive e coisas que eu apliquei na minha vida que fazem sentido. Há muito tempo eu sinto essa vontade de trazer isso pra cá. É uma coisa que eu fui deixando de lado por não dar muita atenção, pensando, para que mais um canal no YouTube, né? Tem tanta gente especialista e tanta gente interessante falando, mas a espiritualidade e até algumas pessoas com quem eu me encontrei nessa minha jornada sempre me disseram que tem algo especial na nossa troca e costumam gostar de me contar as coisas e de conversar. Então, tomei coragem e resolvi tirar do papel essa vontade sem nenhuma pretensão. Eu não tenho uma ideia do que isso vai se tornar e com qual frequência eu vou postar. Eu acho que vai ser bem intuitivo e natural. Quando eu sentir vontade de falar, eu vou falar. Sem muito script, eu pretendo ter uma organização mínima para trazer coisas de fato interessantes, mas somente vir falar quando tiver algo a dizer. E sinta-se livre para compartilhar sua opinião sobre o conteúdo do vídeo ou trazer novas histórias. Peço só que respeite todo mundo que está aqui. Você não precisa concordar com nada que eu diga, você não precisa concordar com nada que outra pessoa diga, nem mesmo gostar de mim, mas é essencial que a gente se respeite. E é isso, estou muito empolgado para começar esse diário, digamos assim, e ansioso para conhecer mais gente e a gente entender que a gente não tá sozinho nessa. É isso. Um beijo.